Boa noite, queridas amigas, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso Memórias de um Suicida. Nós hoje vamos dar continuidade aos estudos sobre os departamentos. E, em especial, a nossa aula de hoje é continuação do capítulo 13, a cada um segundo suas obras. Então, hoje é a segunda parte, nossa 20ª aula. Vamos agora, meus queridos amigos, fazer a nossa prece. A nossa prece de hoje tem como inspiração o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7. A paciência. A vida é difícil, bem o sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos, tende no Cristo o vosso modelo. Um Espírito Amigo, Havre, 1862. Jesus é o nosso guia e o nosso modelo, que possamos seguir os seus ensinamentos, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E todos esses grandes espíritos trabalham sempre em nome do Senhor, sempre em sintonia amorosa com o nosso Mestre querido e com o nosso Pai Celestial. Vamos então rogar nesse momento saúde e paz para todos os enfermos, para todos que estão necessitados das nossas preces, de todos que estão nestas situações que hoje vamos retratar. Muita paz. Recordando. Ao fim de algum tempo, tornou o silêncio a dominar. Reabriram-se as portas dos gabinetes secretos, dando passagem a quantos ali se achavam. Tristonha, mais resignada, pronta para cumprir sua generosa missão, a portuguesa caminhava ao lado do esposo, que compartilhava de sua conformidade com o inevitável, enquanto a brasileira, desfeita em lágrimas ardentes, se via reconduzida, sob a ajuda fraterna do velho de Canaleiras e de seu inseparável filho Roberto. Nós recordamos que essas irmãs estavam conversando a respeito da maternidade. Elas eram convidadas a serem mães de 2 espíritos muito sofredores e que eles precisavam reencarnar em lares diferentes dos que eles conheciam, para que tivessem oportunidades melhores e assim eles saíssem da situação tão difícil em que se encontravam. Então era um trabalho muito delicado encontrar paz para espíritos que estavam em situação muito delicada e que precisavam urgentemente reencarnar
para que pudessem, ao contato com o corpo físico, ao contato com com esta família, ter novos ensejos a uma vida melhor. Então elas estavam ali. Precisaram aceitar, esta maternidade, porque eram também muito comprometidas com a lei de justiça, de amor. Então houve, uma mostra, daquilo que elas também tinham no seu passado e foram tocadas, nesta sensibilidade para que abraçassem esses filhos que vinham com muitas dificuldades. Entramos então na aula de hoje. Novos conhecimentos. Camilo nos narra: no dia imediato, era já adiantada a hora em que nos vieram buscar para o prosseguimento da visita instrução, que nos cumpria levar a efeito, antes de nos desligarmos da tutela do departamento hospitalar. Reconduzidos ao edifício central do departamento a ser visitado, ali encontramos Rosália, tal como fora por ela mesma prometido, e que solícita nos aguardava. Então, a irmã Rosália, que vem acompanhando, Camilo e seus companheiros a essas visitas, está aí novamente para este novo departamento. Mais uma visita instrução sob a direção de Rosália. Levar-vos-ei à sessão de planejamento de corpos físicos. Então, eles estavam agora sendo encaminhados a este departamento, onde eles conheceriam esse trabalho, como esses corpos eram planejados, por quem, as situações, como tudo isso era feito. Então, a irmã Rosália estava agora, neste momento, levando-os para novas instruções. Não ignorais que antes de que a reencarnação de um de vós esteja definitivamente estabelecida, foi estudado o meio ambiente. Então, em que local esse espírito vai reencarnar, que região, a saúde dos pais, a hereditariedade física, o que esse espírito vai herdar, em seu corpo físico, dessa hereditariedade física. Se o espírito culpado é passível de sofrer deformações físicas, doenças graves e incuráveis e muitas outras, dificuldades físicas. Somente depois de tudo isso esclarecido, esboçar-se-ão os planos para os futuros corpos. Não serão construídos à revelia do espírito reencarnante e tampouco dos cientistas. Isso é muito importante, porque a lei é de amor, a lei é de justiça. Então, tudo é feito com muito cuidado para atender às necessidades daqueles espíritos. E todos aqueles que podem, estão em condições de analisar, de verificar, esses planejamentos, concordar ou não, porque isso é um trabalho, você vê, não serão construídos à revelia do espírito, reencarnante. Então, não é
vamos fazer assim, assim. Não, são equipes, trabalhadores que levam em consideração toda a vida daquele espírito, né, que se candidata aqui à reencarnação. Grande admiração. Conduziu-nos, irmã Rosália, a uma sala de grandiosas proporções e logo se nos apresentou um iniciado, risonho e simpático. Surpreendidos, verificamos haver ingressado em recinto que se afigurava como legítimo cenáculo de arte, um ateliê de artistas eméritos, onde mestres das artes plásticas exerciam sublimes encargos. Gente, isso é magnífico, né? Nós aqui encarnados, a gente não faz ideia, né? A gente não imagina, né, como são, né, esses laboratórios de construção. Então, são artistas nobres que trabalham, né, nesta formação, nesta composição desses futuros corpos. Era um ambiente bonito, construído na mais pura arquitetura hindu. Então eram vários gabinetes, né, com uma arquitetura maravilhosa. Cada sala dava para uma outra sala, que dava para uma outra sala. Então era de uma beleza ímpar. Era uma fileira de salas circulares. Destacamos obreiros curvados sobre páginas de apontamentos e documentações importantes para os serviços a se realizarem, provindos de outras seções, como a de análise e a de pesquisas. Então, esses departamentos, eles, né, conversavam entre si, eles tinham, né, embora cada um fizesse o seu trabalho, eles eram, né, agiam, né, em conjunto e para que tudo saísse, né, de acordo com as orientações dos mestres. Segundo gabinete, seção de modelagem. Então, eles vieram, né, do gabinete de apontamentos e agora eles estão, né, prosseguindo as suas instruções. Uma vez estudado no primeiro gabinete o teor dos apontamentos, seguiam ordens para a seção de modelagem, disposta na sala seguinte, no sentido de se esboçar o corpo futuro, tal como as instruções determinavam, a saber. Então, nesse grande laboratório, os técnicos, os obreiros, né, eles faziam, né, essa modelagem do corpo futuro. Como seria esse corpo? Né? O que era necessário colocar nesse corpo? Como seria isso? Então, eles estudavam, né, aquelas instruções que eles recebiam também, né? Então, poderia ser mutilado desde o nascimento? Então, o espírito poderia reencarnar assim. Mutilado, passível de o ser no decurso da existência, por enfermidade ou acidente? Então, poderia, né, nascer perfeito e depois sofrer um acidente e acabar ficando, né, com esta dificuldade. Passível de aquisição de doenças graves e incuráveis? Sim. Muitas vezes a gente presencia isso, não é mesmo?
doenças que a medicina ainda não consegue resolver, não é? E, finalmente, também normais, porque muitos reencarnavam, né, e reencarnam com um corpo físico normal. Então, vejam, né, as suas lutas e sofrimentos são de ordem moral. Nós temos um grande exemplo, que é Dona Ivone Pereira. Então, Dona Ivone, ela reencarna com um corpo, de acordo com a nossa informação aqui, normal. Mas as suas lutas internas foram muito grandes, não é? E ela teve uma vida muito difícil, também depois ficou, né, com problemas de coração, né, cardíacos, mas as suas maiores lutas foram realmente internas. E ela venceu, porque todos nós reencarnamos com grandes desafios, é verdade, mas com todas as possibilidades de vencer. Continuando esta instrução, essa nova instrução, eles chegam ao terceiro gabinete. Ali, né, era a seção dos esboços dos corpos primitivos. Viam-se os esboços dos corpos primitivos, dos quais o suicídio havia malbaratado, destruído antes da época normal, e o trabalho de modelagem da situação atual. Então vejam que eles faziam esse primeiro desenho, né? Eles delineavam, né, esse primeiro desenho com o corpo primitivo, como era. E depois eles modelavam, né, como o corpo estava após, né, o suicídio. As estátuas móveis. Estes esboços eram como estátuas móveis, belas, sugerindo a presença real do próprio envoltório já destruído, classificados da seguinte forma: um envoltório primitivo, tal como existiu e foi aniquilado pelo suicídio. Ao lado, em uma placa fosforescente, a descrição do estado em que se encontrava o envoltório na ocasião do sinistro. O órgão atingido pelo atentado era assinalado no esboço com lesão idêntica à que sofrera o corpo material. Casos especiais: afogamentos, queda, reprodução plástica do envoltório, tal como o suicídio o reduziu. Porque muitas vezes, não é, a forma como se deu o suicídio causou lesões muito graves, né, nesse envoltório. E então há uma reprodução plástica. Então a gente observa que há uma fidelidade às situações que aquele espírito vivenciou, como ele reencarnou, então o corpo que ele reencarnou, como este corpo ficou depois, não é, do ocorrido, e qual foi, não é, o órgão atingido. Então, se o suicida feriu o coração ou o cérebro, ele vai trazer, não é, esta marca neste projeto,
Então, essas estátuas registram, né, onde, como ocorreu. Então, no caso de afogamento, de queda, que já não foi um órgão atingido, mas de repente, né, há uma situação muito mais complexa, há uma reprodução plástica do envoltório, tal como o suicídio o reduziu. Esse trabalho todo, né, seguia, ele não ficava ali, né, parado, ele seguia para revisão e aprovação na sessão de modelagem. Então, aqueles mapas, os esboços encomendados eram organizados sob rigorosa obediência às instruções recebidas, encaminhando-se depois para revisão e aprovação do templo. Então, eles conferiam, não é, se estava tudo de acordo com as propostas, o templo precisava aprovar, né? Também esses mapas iam para as sessões de análises e pesquisas para verificação se estava tudo, né, de conformidade, e então chegavam até os espíritos que se encontravam em recolhimento, preparando-se para a reencarnação. Então, os pretendentes os examinavam demoradamente sob o critério de seus mentores e guias particulares. Então, vejam que eles eram amparados pelos seus guias, né, pelos mentores. Então, havia ali, né, muita assistência, muito amor, porque eles trabalhavam, né, em nome de Deus, em nome de Jesus, de Maria. Então, eram espíritos, né, abnegados, dedicadíssimos a esses irmãos. Então, esses pretendentes, eles opinavam. Alguns até desejavam, né, um pouco mais, acelerar mais, né, as suas dificuldades, né, para avançarem, mas no templo aqueles mestres verificariam se era melhor para eles ou não, né? Alguns, infelizmente, né, teriam encarnações bem dolorosas e ali passavam, né, pela assistência daqueles guias e mentores para que suportassem, né, para que tivessem confiança de que eles venceriam aquelas lutas reencarnatórias. Então, era um trabalho de amor mesmo. Será que todos os espíritos estavam em condições de opinar sobre seus futuros corpos? Será que eles poderiam fazer escolhas? Nem todos. Mas se o estado do penitente, por demasiado precário, lhe não permitir lucidez para exame conveniente e respectiva aprovação, o templo e os seus guias missionários suprem-lhe as deficiências, zelando por seus interesses, com justiça e amor, quais criteriosos advogados com seus constituintes. Então, nem todos estavam em condições de examinar, né? Não estavam lúcidos para opinar. Então, esta tarefa seria dos guias. Eles fariam esse trabalho.
amoroso. Considerações de irmão Clemente. Acompanhava-nos, lecionando esclarecimentos, além de nossa boa Rosália, o iniciado, responsável pela sessão, irmão Clemente. Bendito seja o Criador Supremo, dirigente do universo, cujas sabedoria e bondade inexcedíveis nos soerguem das incompreensões do erro para as alcandoradas vias de regeneração, através dos serviços ininterruptos dos renascimentos planetários. Há muitas moradas na casa de meu pai, não é? Então, há muitas moradas. Então, nós temos aí um universo maravilhoso para os renascimentos. Então, se hoje estamos vivendo uma época difícil, num planeta de muitas dores, provas, expiações, à medida que nós nos melhoramos, crescemos, né, moralmente, nós vamos conquistando novos lugares nesses espaços planetários. Então, é um trabalho, né, de amor, porque bendito seja o Criador Supremo. Olha, meus irmãos, quantas lições a gente está aprendendo hoje. Reconhecer que o Pai Criador, Ele nos cria com beleza, com bondade, mas nossas escolhas muitas vezes, não são boas. E nós nos colocamos em situação, diferente daquela situação que no fundo nós desejamos, que é de estar, feliz, amparado, amado. Mas os Espíritos estão aí nos dando esse amor e esse amparo. Todos os homens morrem num corpo para ressurgir em uma vida espiritual e depois voltarem a renascer em novos corpos humanos, até que lhes seja concedido, pelo progresso já realizado, ingressar em planetas mais ditosos. É o progresso, a lei de progresso. Todos nós, estamos aqui para construir algo bom, para cuidarmos do nosso corpo, para ajudarmos as pessoas na prática constante da caridade, na prática do amor, do perdão. E assim nós vamos, renascer em novos corpos, até que pelo progresso vamos ingressar em planetas mais ditosos. Continuando a visita de instrução, eles chegam a novas galerias. Fomos atraídos para uma das salas, esplêndidas galerias onde se alinhavam as belíssimas estátuas mapas. Alguns examinavam as minúcias da configuração, outros estudavam apontamentos e instruções, outros examinavam a fotografia dos despojos. Então, veja que era um trabalho conjunto, e eles estavam nestas salas, admirando esse trabalho de construção. Então, eram mesmo as estátuas mapas, algo assim que nos surpreende bastante, porque isso não acontece somente com
os irmãos suicidas, não. Acontece também com todo mundo. Todos nós, quando vamos reencarnar, nós também temos as projeções do nosso futuro corpo, de como será, né? Das necessidades que nós vamos abraçar. Então, é um trabalho mesmo assim de extrema doação. Havia ali também, né, nessas salas, modelos singulares. Eram um mapa antigo, anterior ao suicídio. Então, através das artérias, víamos deslizar um filete de líquido rubro, luminoso, indicando o sangue com suas manifestações normais num corpo humano. Então, aquilo tinha vida. O pequeno universo do corpo humano ali se encontrava, ideado com maestria de verdadeiros artistas e anatomistas. Então, era de uma perfeição e os órgãos brilhavam, cintilavam de fluidos muito especiais, porque esses mapas, né, eles eram formados por fluidos, né? Então, era essa energia, né, que vitalizava esses mapas. Então, esses órgãos, né, cintilavam, brilhavam, essa corrente sanguínea, né, que perpassava por todo o corpo. Isso antes, né? Então, eram esses mapas, né, antigos, né, antes do suicídio, mostrando que esses irmãos, né, renasceram em corpos perfeitos, né? Houve um aniquilamento pelo suicídio, mas eles renasceram em corpos perfeitos. Então, cada candidato tinha o seu mapa antigo, né, e a modelagem do corpo futuro. Então, assim que funcionava. Então, e a lesão marcada, não é? Num esboço. Então, a gente vê, né, que praticamente esses que eles estavam olhando renasceram, né, em corpos perfeitos. Viram também modelos femininos. Havia dependências particularizadas para os modelos e para os casos femininos. Jamais, em nossas observações, dizia Camilo, observamos serviços mistos em quaisquer setores. Então, era sempre, né, separado mesmo. Palavras de Rosália. O homem terrestre deveria considerar-se honrado e ditoso por obter da inexcedível bondade do Criador a mercê de poder fazer a própria evolução planetária, na posse de um veículo assim. Então, eles estavam examinando, não é? Aqueles mapas, vendo a perfeição, né, de um corpo, os órgãos, as veias, né, como tudo funcionava. Isso, né, de uma riqueza muito grande, principalmente para eles ali, né, que estavam tendo contato, né, com essa excelência de apresentação. Mapas corporais para suicidas portadores de débitos vultosos. A realidade é essa, né, meus irmãos? Eles não morreram, porque o verdadeiro ser não era aquele santuário destruído,
mas a individualidade que nele habitava. Então, nós, podemos, matar o nosso corpo, mas o espírito, esse continua vivo na sua trajetória. Veja que irmão Clemente, ele vai chamar de santuário o corpo físico. Agora, arrependidos, excruciados pela inalienável dor dos remorsos e convencidos dos erros que praticaram, voltam a reencarnar. O amparo da instituição. Nós já temos acompanhado, em nossos estudos, que todos esses irmãos continuam amparados pela instituição. Eles reencarnam, mas ficam sob a tutela da instituição. Será responsável por eles, a instituição, enquanto durar a experiência reencarnatória. Após o desencarne, serão trazidos novamente para a instituição. Então, eles retornam para lá. Jamais reencarnarão contra a vontade, exceto os internos do manicômio. Então, eles vão analisar também, vão verificar como serão seus futuros corpos, mas eles, podem adiar, se eles desejarem, Mas os internos do manicômio não, porque eles estão sem condições de fazer essas escolhas. O caso de uma estátua apresentada por Clemente. Então, essa estátua ela tinha uma placa indicando Vicente de Siqueira Fortes, reencarnado a 10 de outubro de 1868. Deveria retornar ao lar espiritual aos 74 anos de idade, ou seja, pelo ano de 1942. Suicidou-se na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1897, atirando-se à frente de um comboio, contando 29 anos. Esse é um nome fictício, tá? A Dona Ivone deixa isso claro. Mas a história é real. Então, ele tinha ainda muito tempo para viver. Ele acaba desencarnando, com 29 anos. Então, qual é a situação dele? A estátua alterada reproduz o estado mental e vibratório a que se reduziu Vicente. Então, ele teve uma morte, muito trágica. Se assim se encontra, é porque assim se fez. Então, eles viram aquela estátua, ela estava como ele ficou após o acontecimento. Então, é assim, ficou nessa situação, não é? É obrigado a retomar o corpo carnal, a fim de completar o tempo que lhe faltava. Então, essa é uma situação, que precisa ser vivida por ele. Então, ele é obrigado a retomar o corpo carnal. Tem que reencarnar, a fim de completar o tempo que lhe faltava. Então, veja que a situação é grave. A reencarnação de Vicente. Informações de Clemente. Ocorrerá tal como se acha ele.
e tal como será ela. É a medicamentação apropriada para o caso. Reencarnado, Vicente continuará albergado em nosso instituto, assistido pelos médicos e psiquistas. Intervenção cirúrgica melindrosa, medida drástica prevista pela grande lei. Então, ele teve o seu perispírito muito lesionado. Então, ele precisa reencarnar. Como? Com essas lesões. Mas é importante que ele reencarne, né? Mas ele vai continuar o quê? Albergado no Instituto Maria de Nazaré, amparado, assistido pelos médicos e psiquistas, né? Esse é o tratamento, é uma intervenção cirúrgica. Para nós, muitas vezes, parece um castigo, mas Clemente vai dizer que é uma intervenção cirúrgica melindrosa, medida drástica prevista pela grande lei. Então veja que a situação dele é dramática, ele precisa recuperar esse perispírito, né? Reconstituir. E a reencarnação é a intervenção cirúrgica. Ele vai conseguir, não é, se recompor. Então é muito importante que isso ocorra. E às vezes, né, nós nos enganamos nas nossas análises, né? Porque julgamos, né, um castigo, algo que, né, foi ruim, é ruim para a pessoa, mas na verdade é uma intervenção cirúrgica. Com certeza é difícil da gente, né, compreender, mas a lei é de amor e justiça. Isso a gente não pode, né, tirar do nosso conhecimento. O universo todo está submetido a leis imutáveis e harmoniosas, as quais nos cumpre procurar conhecer e respeitar. Então, todos nós, desde muito tempo, sabemos que o suicídio não é a melhor escolha. Nunca foi, não é? Então, é um ato totalmente contra, né, as leis de Deus. Então, o universo todo está submetido a leis imutáveis e harmoniosas. Quando a gente transgride, não é? Nós ficamos responsáveis, né, por esta transgressão e vamos reparar essa situação. Então, é importante que a gente estude, é importante que a gente alerte, né, os nossos amigos, que a gente possa, de alguma forma, trabalhar tudo isso, né? Porque a situação hoje tem sido muito difícil e a gente se surpreende a cada dia. Mas a lei é de amor, de justiça, e a gente confia na misericórdia do Pai. Camilo, refletindo sobre o futuro dele e de seus companheiros, questiona Clemente sobre a justiça divina e sua misericórdia. Resposta Camilo sobre a justiça divina. Então, irmão Clemente vai levar Camilo, assim como a nós, a refletirmos nesta situação que nos parece também tão dolorosa. Não se pode conceber maior soma de tolerância, de amparo, de misericórdia do que essa, de conceder o Altíssimo novos ensejos para Vicente, que, retornando à arena carnal na condição atual, poderá reerguer-se do abismo em que se despenhou,
mas reerguer-se honrosamente sob a tutela do meigo nazareno e à custa dos próprios esforços. Não está ele destituído, apesar de seus imensos débitos, dos direitos de criatura de Deus, espírito em marcha evolutiva para a glória da vida imortal. Oportunidades preciosas. Então, estas oportunidades de reencarnar em corpos, muitas vezes, trazendo marcas, necessidades especiais, são oportunidades para esses espíritos tão comprometidos. Assim continua Clemente, estará amparado pelos cuidados de Jesus de Nazaré, Vicente e todos que estão na mesma situação, assistido por seus obreiros, por legionários de Maria, que o ajudarão na caminhada áspera. Se ele sofre, de quem foi a responsabilidade? Não é, aliás, o sofrimento lição magnificente que acumula sabedoria através da experiência? Então, Camilo, ouvindo essas explicações, ele sente também o peito apertado, porque não demora, chegará a vez dele. Também, os amigos passarão pelas mesmas circunstâncias. Não era fácil para eles acompanharem todo esse trabalho, mas era fundamental, Era importante que eles vissem o que acontecia nesses departamentos. E o que é reencarnação? Vamos recordar. Oportunidade, todos temos uma nova chance, Educação, porque nós estamos aprendendo, construindo algo melhor, nos educando. Hoje, com as bênçãos da doutrina espírita, estamos tendo contato com esta vida espiritual, com esse mundo maior. Justiça, porque a lei é de justiça. Bênção, porque são oportunidades reparadoras. Misericórdia, ninguém carrega uma cruz com um peso maior do que consiga carregar. Está tudo de acordo. Libertação, porque quando retornamos à pátria espiritual, nós estamos livres daquelas pendências, daquelas dificuldades, não é? Vamos abraçar outras novas oportunidades, mas vamos nos libertando dos nossos atavismos. E progresso, a lei é de progresso. Nós reencarnamos para progredir, para crescer, Às vezes, a nossa reencarnação está um pouco complicada, mas tenhamos a certeza, reencarnamos para vencer. E isso é um consolo muito grande para todos que estamos na lida, vivendo esse mesmo momento. E assim, meus queridos irmãos, chegamos à nossa prece final, sob as bênçãos de Maria, essa mãe amorosa que acolhe a todos nós, mas é a protetora dos nossos irmãos suicidas e de todos que estão passando pelos desafios desses momentos
realmente difíceis, mas estamos rogando à Mãe misericórdia. Doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce Mãe de Jesus. Vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o teu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com teu manto divino. E assim, meus queridos irmãos, Clemente apresenta aos nossos queridos Camilo, seu grupo de estudo, situações muito difíceis, dolorosas, complicadas, mas ele apresenta também o amparo divino, a misericórdia do Pai, o socorro constante do Instituto Maria de Nazaré, os guias, os mentores presentes, enxugando as lágrimas, levantando aquele que está caído, dando conforto daqueles que estão desamparados, desabrigados. A espiritualidade, ela é invisível, mas jamais ausente. Que tenhamos a certeza desta presença, ainda que não vejamos. Muita paz, que Jesus fortaleça cada um e que sejamos, também colaboradores dessa magna instituição. Que Jesus nos ampare e fortaleça. Muita paz, fiquem com Deus e obrigada pela companhia. Próxima aula, os primeiros ensaios. Aguardamos a todos em nosso chat. Obrigada pela companhia. Fiquem com Deus.